São 19 horas e 59 minutos. Estamos no momento de iniciarmos o nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Então, com muita alegria, nós vamos convidá-los para fazer a nossa oração. Arnaldo, podemos então começar, amigo? Ok. Tá tudo ok? Tudo ok, Cláudia, Arnaldo? Ótimo. Então vamos lá. Sim, ótimo. Vamos lá. Nosso querido amigo Arnaldo. Antes de fazer a prece, um grande abraço para todos. Eu não vou nominá-los agora por conta do horário, mas depois a gente vai batendo um papo com todos aqui. Vamos seguir o nosso compromisso com a espiritualidade. São 20 horas. Convido-os para orarmos. Li uma frase, um pensamento de Chico Xavier hoje à tarde, numa carta em que redigíamos ou transcrevíamos, e ele falava assim: que nada no mundo é mais poderoso do que a oração. Senhor Jesus, divino amigo, mestre de nossas vidas, mais uma vez, Senhor, nos reunimos em torno da Tua palavra, dos Teus exemplos, suplicando, Senhor, a Tua augusta presença. Que possamos, Senhor, não só aprendermos mais um pouco sobre as leis da vida, através dessa chave-luz que é a doutrina espírita, mas também te suplicamos, Senhor, que o nosso encontro favoreça o nosso soerguimento íntimo, o nosso fortalecimento moral, o robustecer da nossa fé, a dinâmica da esperança venha a nós. Senhor, que as nossas chagas sejam tratadas pela Tua compassiva misericórdia, através dos ceareiros que Te representam com tanta dignidade. Mas também, Senhor, nós Te suplicamos que a amizade, a fraternidade, que todo o trabalho cristão proporciona, toque o nosso coração para os grandes empreendimentos que nos aguardam, no tempo e no espaço. Que possamos, Senhor, alimentados pelo amor, que as trocas, o contato, o aconchego, o estímulo, o carinho, possa, Senhor, ser aquela fonte a nos alimentar para sempre. Por isso, Senhor, de todos os objetivos que o nosso trabalho na sala Estudando o Espiritismo, na Rede Amigo Espírita, possa favorecer, que possamos dar a atenção devida para a vivência do Evangelho, em foro de imortalidade, na troca que só nas relações podemos oferecer e recolher. Jesus, que Allan Kardec e todos aqueles que dinamizam a doutrina espírita no planeta Terra, especialmente no Brasil, sob a tutela de Ismael, possamos todos nós, humílimos ceareiros, sintonizar com esse projeto que há de contribuir de uma forma expressiva para a regeneração dos povos, da humanidade, estando ela na Terra ou no espaço sideral.
Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Caríssimos companheiros, boa noite para todos, aqueles que estão chegando agora. Gostaria de, especialmente nesse momento, abraçar a todos que compõem a Rede Amigo Espírita, através do seu portal principal, do canal dos estudos ao vivo, através da Rádio Fraternidade. Mas gostaríamos também de endereçar o nosso afeto, o nosso abraço a todos os ouvintes, os membros da grande rede Brasil Espírita Web de Alagoas, Maceió, como também os nossos irmãos da FEAC Minas, a nossa equipe de trabalhadores que nos dão toda a sustentação técnica, o amparo necessário, e a você, que faz parte dessa família Conferência Espírita. Então, eu gostaria de iniciar abraçando ao Celso, de Ponta Grossa, a Cíntia, de São Riacho de Minas, a Cláudia, né, a companheira que coordena também a Rede Brasil, de Campinas, a Cleusa, de Portugal, Cristóvão Luiz, Elvira, Ingrid, João, de Porto Alegre, a Karina, Márcia Gomes, de Portugal também, a Márcia Gomes, Maria Concebida, Maria da Glória, Meire, de Presidente Juscelino, Nilson Rama, Norival, Odair, Sandra de Lisboa, Sheila da Itália, a Silma Alencar, Sindival, Sueli, Tiago, Vanessa Abreu e a Vanessa de João Pessoa. E aí, Arnaldo, eu peço que você fique responsável para abraçar a todos que adentrarem aí daqui para frente. E a Márcia de Portugal já inicia endereçando uma boa noite a todos que estão na sala. Tem muita... ela tem uma diferença de 3 horas, então nem sempre ela consegue ficar conosco até o fim. Mas não tem problema, amiga, a gente disponibiliza o trabalho depois. Amor e Sabedoria de Emmanuel é o nosso programa das noites de terça-feira. Nós estamos trabalhando com o livro Leis de Amor, que foi ditado por Emmanuel, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, respondendo perguntas formuladas pelos nossos amigos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E hoje nós estamos iniciando o trabalho, o capítulo 6º, intitulado Consequências do Passado. Ao abrir o trabalho, as perguntas, nós já percebemos de cara, viu, Arnaldo? Você que nos ajuda aí na coordenação, nós já percebemos de cara que nós vamos trabalhar a primeira pergunta do livro e vamos ser convidados a trabalhar com o Livro dos Espíritos. Porque nós precisamos de elucidar essa pergunta e essa resposta que nos remete de uma forma inequívoca e imprescindível à obra básica. Então nós vamos ler a pergunta formulada a Emmanuel e vamos ler a resposta de Emmanuel e vamos trabalhar com muito carinho com o Livro dos Espíritos. E aí eu gostaria de pedir ajuda para o Arnaldo, porque nós vamos para o Livro dos Espíritos na segunda parte, no capítulo 7º, no tópico Esquecimento do Passado, que é necessário. Pergunta primeira: como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? Como nós podemos compreender os resultados, ou seja, as aquisições, todo o esforço, todo o empreendimento, todo o trabalho realizado nas vidas pregressas? Como nós podemos compreender, entender, analisar esses resultados? A resposta é: para compreender os resultados das existências anteriores, basta que o homem observe as suas próprias tendências, oportunidades, lutas e provas. Então aqui, amigos,
Observemos, que interessante. Para que a gente possa, portanto, fazer uma análise dentro da busca do autoconhecimento quanto às vidas pregressas ou ao estágio que nós atingimos no processo evolucional, basta que nós, os homens, encarnados e desencarnados, possamos observar tendências. Olha que interessante. Tendências. Ou seja, tudo aquilo que efetivamente define para nós as nossas possibilidades. Qual o caminho que nós geralmente escolhemos? Os hábitos que implementamos, que somos muitas vezes até escravos. Devemos observar as oportunidades que a vida nos oferece, para que possamos, com isto, trabalhar estas tendências. Observar as lutas, ou seja, aonde devemos esforçar mais. E no caso as provas, são os testemunhos, os testes que nós estamos passando na nossa atual existência, nos ciclos que compõem a nossa trajetória atual, porque precisamos, inclusive, aprender a avaliar a nossa vida com a própria didática das etapas, do tempo, das questões espaciais, os lugares, as pessoas, enfim, as tônicas, porque em cada ciclo a gente costuma desenvolver uma determinada tônica de vida. Nós somos convidados a trabalhar em determinados setores, a viver determinadas provações, pressões. Tudo isso tem a ver com os estágios que nós vamos elaborando, desenvolvendo, dinamizando numa mesma encarnação. Porque, na realidade, nós estamos aqui, não para... Estou convidando aqui para fazer uma análise particionada, departamentalizada, mas sim procurando a essência do aprendizado de cada etapa. Não é à toa, por exemplo, que quando o André Luiz vem falar sobre a reencarnação, citando o livro Missionários da Luz, ele define para nós que na nossa existência, as nossas etapas de vida, geralmente elas se compõem de um ciclo de 7 anos. Então, por exemplo, até os 7 anos, o espírito ainda está num processo de um nascimento e uma adaptação muito importante na reencarnação. Tanto que os benfeitores que tutelam a reencarnação, não necessariamente sejam os nossos guias espirituais mais próximos, mas existem tutores que nos auxiliam até na produção das próprias hemácias, conforme ensina André Luiz no livro Missionários da Luz. Até um determinado momento em que nós vamos adquirir autonomia. Aí tem a etapa até os 7 anos. Depois dos 7 aos 14, dos 14 aos 21 anos, e por aí vai. Então esse ciclo dos 7 aí, ele define o próprio simbolismo da espiral evolucional, que se compõe, que se divide, né, nos 3,5, né, que é um símbolo da própria equação do profeta Daniel. O 3 da Trindade. Eu não vou fazer esse estudo aqui hoje para não complicar o processo. Mas a gente quer dizer que os ciclos, eles são importantes, eles têm tônicas. É óbvio que os ciclos se intercambiam. O aprendizado que você tem em determinado momento da sua vida, ele tem repercussões em outros. Nós estaremos sempre buscando, no nosso arsenal, na nossa bagagem, alguns pontos importantes para elaboração no futuro. Como também existem experiências que ficam praticamente esquecidas. Eu costumo dizer que tem alguns ciclos da nossa vida que se apagam, em tese, até quando nós, por algum motivo, necessitamos de buscá-los. E é o que dá, por exemplo, no processo da desencarnação. Uma desencarnação natural,
pelo próprio processo de envelhecimento, o espírito chega num ponto em que ele vai ter que viver vários pontos da sua vida, da sua presente existência, já no seu sentido de elaborar um novo piso, uma nova etapa que vai ser vivida pós a desencarnação. Isso é muito interessante a gente observar. E até me vem à memória aqui alguns pontos que a gente estava até estudando hoje à tarde, assim, sem o objetivo de estar trazendo isso aqui na noite, nesse programa nosso. Mas como que determinadas questões eles voltam na nossa vida exatamente para a gente poder fazer uma análise, para a gente poder fazer uma reconsideração dos fatos, das nossas posições. Enfim, não vamos situar aqui na reencarnação apenas, mas se nós formos buscar dentro dessa análise uma prospecção às nossas existências anteriores, nós poderemos estar de uma forma consciente trabalhando alguns pontos muito importantes com relação às questões das nossas tendências. Não sei se eu me fiz claro, né? Eu gostaria de ter a participação de vocês, viu? Eu estou vendo que a Branca chegou, né? Outros estão chegando aí no chat, e eu peço ao Arnaldo que possa me ajudar aí na seleção das questões. Ficou claro aqui, até aqui? Então não precisa de fazer regressão de memória para se descobrir o que fez no passado. Vamos observar as nossas tendências. Embora a gente sabe, até por orientação espiritual, que as TVP têm um cunho terapêutico e são utilizadas como ferramentas para o soerguimento do campo psíquico do ser de uma forma muito importante. Principalmente quando operacionalizadas por mãos dignas e de moral elevada, e que não estão apenas à cata de fazer descobertas espetaculosas, mas sim trabalhar de uma forma espontânea com os indivíduos para que possamos aprender a mergulhar na nossa arca, na nossa casa mental. Eu citei a arca para fazer um simbolismo com a Arca de Noé, que ela representa não uma história de um homem que foi escolhido por Deus para sair de todo um processo de muitas complicações no mundo material. É simbólico, tá? Isso é simbólico. A Arca de Noé, ou seja, Noé, né, aquele homem justo, que tem a própria significação do descanso. Noé tem a desenvoltura da nossa vontade no plano mental. E a vontade, como um fator determinante, deve vigorar para que a gente possa aprender a buscar, a mergulhar lá no nosso porão, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, aqueles pontos que realmente necessitam ser trabalhados. Agora, quando o Emmanuel no chat aí foi colocado, né, a própria questão, ele fala sobre oportunidades, vamos lembrar que a misericórdia da providência divina abre possibilidades para a gente mergulhar no passado, o tempo todo. Então, André Luiz fala para a gente na sua obra que a gente vive num mar, nós estamos mergulhados no mar das nossas próprias experiências. Então, a própria vida nos devolve tudo que nós semeamos dentro dos planos da elaboração mental. Ok? O Emílio está perguntando, a TVP não poderia ter uma conotação de pura curiosidade do indivíduo encarnado? Meu querido irmão, me perdoe discordar. A TVP, ela, como nós dissemos, ela pode ser utilizada por mãos hábeis, experientes e moralmente capacitadas. Mas quando o próprio terapeuta, de uma forma natural, descobre na terapia que esta ferramenta pode ser aplicada.
E existe respostas muito consistentes. Nós conhecemos profissionais que lidam com este assunto, né, com essa matéria, e são especialistas, não é mesmo? Mas todos aqueles que nós temos a oportunidade de dialogar para buscar nestes sacerdotes informações que possam nos auxiliar no estudo doutrinário, a grande maioria se apresenta com essa posição, ou seja, não ter o intuito de vasculhar, mas criar circunstâncias em que o indivíduo naturalmente ele vai na terapia sendo levado a trabalhar determinados pontos. Agora, não é para descobrir personalidades, ok? Em nível doutrinário, nas experiências pedagógicas mediúnicas, muitas vezes nós temos informações. Nós podemos chegar em algumas conclusões, até de personalidades que já fizeram parte do próprio histórico nosso. Mas o objetivo não é essa busca, porque a personalidade em si é apenas uma ferramenta. O que é mais importante é a essência, são as experiências e, acima de tudo, as dificuldades que nós enraizamos dentro da complexidade do nosso comportamento humano e que precisam de ser tratadas. Então, para vocês terem uma ideia, nós vivemos num momento histórico da humanidade em que a gente costuma a dizer que o psiquismo do homem ele está assim se abrindo de uma forma assim de uma forma exuberante. E todos nós estamos tendo a oportunidade de vasculhar e ter que lidar com as feras, com os animais que estão guardados no andar inferior da nossa arca. A gente está aqui no conversa, né? na proa. Nós estamos aqui com o leme, cuidando aqui das velas, com os remos, estamos socializados aqui com os marujos, né? Que são as nossas próprias personas, as nossas próprias tendências, fazendo assim um estudo simbólico aqui, só para a gente entender. E essas nossas tendências elas são despertadas pelo convívio com o semelhante, marido, mulher, filho, pai, vizinho, companheiro de trabalho, cliente, desconhecido, aquele que te atende ali na repartição, no banco, no supermercado. O tempo todo existe um instrumento ali que está dizendo assim, opa, calma, ou menos, olha mais, vai, caminha, desperta, tu está dormindo, ou desperta tu que dormes, para ser fiel ao Evangelho, né? O tempo todo, a espiritualidade, a providência divina coloca esses mensageiros para nos auxiliar nesse despertamento, quanto a possibilidades, limitações. Limitações precisamos de vencer. Limitações foram impostas, registros inibidores. Dê um exemplo. O indivíduo hoje pode estar numa situação que ele tem dificuldade até de raciocinar. Mas não necessariamente ele não tem uma inteligência, por exemplo, racional mais desenvolvida. Na escolinha a gente brincava, né? Tinha o bullying da época, né? Ô burro! Até os meninos, eu acho muito interessante como é que os meninos, eles muitas vezes não têm limite, né? Não tem muita ética. Aí, pô, você é limitado. A sociedade está cheia de brincadeiras, para não dizer perseguições psicológicas, que vão dizer da limitação do indivíduo. E não necessariamente significa que ele está numa posição de retaguarda. Ele pode estar com a desenvoltura psíquica dificultada por inibições congênitas, que foram favorecidas por uma necessidade dele de trabalhar alguns aspectos no âmbito das emoções, ser mais humilde, ter que aprender a se curvar, perguntar. São pontos
que necessariamente podem estar configurando uma questão que ele está trazendo do passado. Eu não sei se está ficando clara a nossa exposição. O nosso passado ele pode falar para a gente de N formas. Por exemplo, com os valores aquinhoados, com os prodígios, né? com os dons. É a graça do Evangelho. Toda vez que a gente vê a palavra graça, dons no Evangelho, nós podemos associar aqui de uma forma muito tranquila com as aquisições espirituais. Então está lá nos textos, e Deus deu o dom, e Deus se revelou em graça. Tá, mas não é Deus que está te dando a graça. Na realidade é a divindade que está dentro de você e que está potencializando isso ao longo do tempo, pelas experiências. Não é mesmo? A Charlene está dizendo assim, gente, ok. Ela está perguntando sobre qual é o assunto hoje, porque ela entrou aí agora. Não é isso? Nós estamos trabalhando as questões do passado, Charlene, das nossas tendências, das nossas possibilidades, dos nossos limites. Não é? Porque a pergunta do livro Leis de Amor de Emmanuel, para você acessar aí na internet ou adquirir o livro, Emmanuel foi questionado como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores. Como podemos? Para compreender os resultados das existências anteriores, basta que o homem observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas. E nós estamos falando como nós estamos o tempo todo lidando com o nosso passado. Eu atendi um coração uns dias atrás que veio trazer para mim uma série de dificuldades físicas. Algumas dificuldades orgânicas, impedimentos que vêm se arrastando ao longo do tempo, e a pessoa está numa luta assim, muito intensa para se renovar espiritualmente. Trabalhadora espírita. E ela veio me indagar, né? Poxa, mas eu tenho trabalhado tanto para Jesus e de vez em quando me dá um cansaço, porque é como se eu sentisse que não houvesse resposta. Então muitas vezes a gente ouve com paciência, não existe resposta pronta. Eu sou assim, com aquelas pessoas que convivem conosco, muitas vezes tem algumas amigos que falam que tem um pouquinho de preguiça comigo. E eu vou revelar por quê. Porque em determinados momentos as pessoas nos fazem perguntas tipo assim, o que você acha, eu vou ou não vou? E as minhas respostas sempre serão, vamos orar juntos? O que seu coração está pedindo? Não, mas eu estou te perguntando se eu vou ou não vou. Eu falei assim, mas eu estou te dizendo. Você tem que aprender a ouvir a você mesmo. Porque não adianta eu te dar a resposta pronta. A resposta pode ser dentro da minha análise, eu posso estar equivocado. Eu não tenho consistência para responder nem sempre as perguntas que dimanam da minha necessidade espiritual. Como é que eu vou ter autoridade para responder às suas? Mas é o casamento. Mas você podia pelo menos falar, né? Então tá, você quer que eu te diga se você casa ou se você compra a bicicleta? Eu não vou falar. Porque se você casar e se der mal, eu vou para o umbral. Se você comprar a bicicleta, furar o pneu, você cair, machucar, eu vou para o umbral. Então, assim, deixa eu no meu umbral aqui já das minhas conquistas e não vou arrumar confusão por aí. Não é mesmo? Mas no caso, quando a dor visita, a gente sempre é muito ponderado para responder. E costumamos a tentar construir um pensamento junto. Como, por exemplo, por que nós estamos sofrendo? A dor é um anjo, afirma o filósofo. Francisco de Assis, o místico, o discípulo amado, ele fazia uma comparação da dor como um anjo bom que nos visita para nos fazer lembrar do Cristo. Bom, então se a dor está te visitando e te faz lembrar do Cristo, você como trabalhadora do Cristo, como é que a dor está batendo? É só para você trabalhar pelo Cristo? Eu acredito que não. Porque de repente trabalhar pelo Cristo já está consolidado.
Você com dor, sem dor, você vai trabalhar pelo Cristo. Estou falando para o trabalhador espírita consciente. Ok? Ficou claro? Mas a dor aqui está dizendo, aonde está o Cristo? O que significa o Cristo? Christus. É Deus presente. É Deus imanente. É Deus dentro de você, de nós. Então a dor chegou aqui um passarinho amigo que disse, lembrando Emmanuel, a dor é para a vida o que o buril é para a pedra. Então, a dor tem a função de nos ajudar a ir modelando, a ir sensibilizando. E com isso a gente vai adquirir um potencial de fé que é expressivo na nossa vida diuturna. Porque com fé você sobrepõe os obstáculos. Então costuma a doença bater na sua porta para você angariar experiência, habilidade, força. Porque você vai usar esse potencial amanhã. E essa dor aqui, ela vai perder a função, a doença vai embora. Daqui a pouco você está caminhando aí. Pode até estar deslumbrado aí de tanta saúde. Eu não sei se deu lá. A dor ensina e burila. Aí a Natália está dizendo, a dor é o nosso modelador espiritual. Não tenha dúvida. Então, vamos refletir. A partir do momento em que a dor cumpre a sua missão, ela perde o sentido. O indivíduo fala assim, puxa vida, mas eu estou pelejando com meu marido, está difícil. Aí eu falei assim, mas minha filha, isso passa. Não, mas tem 42 anos. Mas isso passa. Ah, não, eu não estou aguentando mais não, acho que eu vou trocar. Eu vou assim, troca não. Aí isso não é brincadeira, né? Que eu acabei de dizer que eu não dou resposta e nem interfiro. Mas isso é uma brincadeira, é melhor não trocar não. Ah, mas por quê? É porque na realidade você vai trocar de marido, mas você não vai trocar o problema, porque o problema é seu. Na realidade, seu marido está funcionando para despertar a sua necessidade de conduzir, de tolerar, de ser benevolente. Porque tolerância vai para conviver. Agora, benevolência é indulgência, é perdão, são valores essencialmente caridosos. Então, aí costumamos na sociedade estar querendo trocar o tempo todo. Tem coisas que a gente pode, até por uma questão de escolha mesmo na vida. Você está sendo atendido por uma empresa. Você é um consumidor. Se a empresa não está te atendendo, é natural que você possa optar, que você escolha por uma empresa que vai te oferecer um serviço mais adequado. Não é assim? Ok. Isso tem a ver, inclusive, com discernimento. Agora, o seu filho está te dando problema, você vai trocar de filho? Não tem como. A sua tendência à impaciência, ela está sendo manifesta num processo de reação. Por conta você está convivendo com determinadas pessoas. Com outras não tem esse problema, não é verdade? Tá. Mas essas pessoas que acionam esse processo que define uma reação sua de intolerância, essas pessoas estão tendo uma importância muito maior do que aquelas que não acionam esse mecanismo dentro da sua intimidade. Porque se acionou, o passado está respondendo. E o passado respondendo significa que nós temos que olhar, observar e orar para operar melhor. Não é isso? A gente precisa de aprender a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não é mesmo? Então, queridos amigos, eu gostaria de, contando com a colaboração do Arnaldo aí, já não adentrar na questão 2 do livro Leis de Amor. Porque nós gostaríamos de
na pergunta primeira, convidá-los para a gente poder, nas próximas semanas, estudar essas questões do Livro dos Espíritos. Se vocês aceitarem, nós vamos passar por esse processo. Porque, observe bem, nós temos o tópico esquecimento do passado. Esse tópico esquecimento do passado vai da questão 392 até a questão de número 399. Então nós temos aqui 7 questões que podem nos ajudar nessa questão do esquecimento do passado. Então, eu vou já iniciar o estudo, e se vocês quiserem depois que a gente resuma ou que a gente volte para o livro de Emmanuel, sem nenhum problema, tá? Porque nós temos aprendido que a gente não pode ter pressa no estudo doutrinário. Mas se vocês pedirem, a voz do povo é a voz de Deus, né? A Silma Alencar. Grande Silma, um grande abraço. Você está dizendo assim, é um estudo muito bom. Eu peço. O que você está pedindo? Que a gente estude o Livro dos Espíritos também? Então responda no chat aí para nós. Eu endereço um abraço a todos os ouvintes da rede Brasil Espírita, a todos os participantes, os membros da rede Amigo Espírita. Olha para vocês verem, nós temos a Rede Brasil e temos a Rede Amigo. E eu gostaria de dizer que são 2 grandes redes que representam o Evangelho nos tempos atuais. Vamos lá. Allan Kardec formula assim aos espíritos a seguinte pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Por que nós, encarnados, perdemos a lembrança do nosso passado? Resposta: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Olha que interessante. Sem o esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Porque se houvesse o conhecimento pleno, é o que os espíritos estão tentando nos mostrar. Com conhecimento pleno, misturando o passado, que é muito extenso, com a nossa própria realidade atual, a gente não teria a noção exata das inovações, das conquistas, das possibilidades, da misericórdia. Porque o passado, as nossas experiências, elas são inevitavelmente ricas de emoções. Então, a providência divina concede a todos nós um mergulho na reencarnação com o fim de nos fazer progredir. E para mergulhar, nós precisamos deixar para trás. Como nós afirmamos, alguns pontos que iriam ofuscar as novas possibilidades. Então, vamos dar um exemplo muito singelo. Se nós tivéssemos informações assim tão claras, será que a gente daria conta de olhar nos olhos daqueles que hoje estão tendo novas oportunidades de convivência, de reconstrução conosco, sabendo que eles ontem, por exemplo, promoveram muitos problemas para todos nós? E se fosse o contrário, a gente tivesse informações quanto ao que nós promovemos de dores, de dificuldades para o nosso semelhante? Será que a gente daria conta de se perdoar? Lembrar dos feitos, daríamos conta de perdoá-los?
ou de perdoar as ofensas? E no caso, nós daríamos conta de perdoar o que nós fizemos? Ou perdoar a nós mesmos? São pontos extremamente importantes, simples, no seu sentido filosófico, que nos mostram a importância do esquecimento. Sem o esquecimento, a gente não tem a possibilidade de vislumbrar a festa que nos aguarda nos céus. Ficaríamos mortificados. E o Cristo não voltaria para nos soerguer. É um pouco do que Paulo de Tarso vem falando para nós na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Por isso, nessa mesma carta, ele define que uma vida só não basta para que a gente possa entender o amor de Cristo, que o tempo todo oferece nascimento, vida e morte, para tornar-nos a nascer. E tal é a lei. Como foi esculpido no túmulo, na lápide de Allan Kardec. É isso? Aí o Arnaldo está brincando ali no chat. Já imaginou? Aí ele cita o nome ali. Se você se lembrar de seu tempo como rainha, marquesa, duquesa, não é? O orgulho de casta falaria mais alto, não é isso? É isso aí, gente. Sabe por quê? Certa feita, essa história é muito conhecida no nosso meio, mas eu tenho o carinho e a alegria de voltar a ela sempre. Quando uma companheira chegou para o Chico, e estavam lá em Pedro Leopoldo, no grupo lá de estudo, aí alguém chegou e deu uma notícia que o índio, agora não está me vindo o nome, o índio, acho que Jucá, o índio Jucá, isso mesmo, o índio Jucá tinha reencarnado, e reencarnou lá na casa de quem foi lá dar a notícia. Mas aí quando contaram a história, o Chico deu belas gargalhadas. O Chico era um espírito muito alegre, né? O Chico tinha um dom de elevar o astral das pessoas, de contar os casos. Muitas vezes ele tinha a sabedoria e a habilidade para teatralizar. Ele imitava animais e etc. O povo varava a madrugada morrendo de rir do Chico. E o Chico então falou assim: louvado seja Deus, louvado. E Chico fez uma festa, né? Aí ele virou e falou assim: finalmente reencarnou um índio na casa de alguém. Aí o pessoal falou: por que, Chico? Não, só reencarna rei, só reencarna a celebridade, agora índio, escravo, né? O pessoal do povo não reencarna. Os nossos filhos, só gente top de linha, né? Como tem aquela outra história da companheira que chegou para o Chico e falou assim: ô Chico, eu estou desconfiada de uma coisa. Aí o Chico: o que foi, minha irmã? Chico, eu estou desconfiada que eu fui uma personalidade da história. Aí o Chico falou assim: é mesmo? Ai, que bom, não é? Que bom que você descobriu. Não, eu estou assim, desconfiada e eu gostaria que você confirmasse ou não. Aí o Chico virou para ela e falou assim: pois não, minha irmã, e aí, qual que é a ideia que está surgindo? Aí ela virou para o Chico e falou assim: Chico, eu estou desconfiada que eu fui Maria Antonieta. Eu sou a reencarnação de Maria Antonieta. A esposa, a rainha do rei Luís XVI, não é isso? Né? Aí o Chico virou e falou assim: muito surpreso, né? Aí o Chico virou para ela e falou assim: minha irmã, eu acho que pode ser assim. É mesmo? Ela ficou na alegria. Mas ela ficou na alegria. É mesmo, Chico? Minha filha, Mas, Chico, mas por que você acha que eu fui uma rainha? Aí o Chico olhou para ela e falou assim: sabe por quê, minha irmã? Porque as lavadeiras da época
todas já estão nos céus. As lavadeiras, todo mundo já acendeu. Hoje quem ficou aqui, não é? E por isso é que muita gente aí lavadeira nem existe mais, mas na época tinha essa profissão perigo na beirada do rio. E até diga-se de passagem, né? Carinhosamente, isso me faz lembrar da mãe de Chico, Maria João de Deus, que era lavadeira. Maria João de Deus era filha de Francelina Gomes. Um dia eu conto essa história com detalhes, que era a avó de Chico, ela era escrava, morava na cidade de Santa Luzia, aqui pertinho de Belo Horizonte, né? Perto de Sabará. Santa Luzia na época era uma cidade portuária. Nós tivemos aqui a presença ilustre do regente Dom Pedro II, os grandes barcos aportavam aqui, Cidade do Ouro, da extração. E ali reencarnou Francelina Gomes, a avó de Chico, como escrava, descendente de africanos. Eu gosto muito dessa história. Essa história mexe muito comigo. Até por ter a oportunidade de ter me aproximado um pouco desse grupo, dessa família de almas tão queridas. Porque quando a gente fala do Chico, me perdoe, mas eu não consigo falar só do Chico. Quando a gente fala do Chico, a gente fala também da mãe dele, da avó dele, das irmãs dele, dos sobrinhos. É uma família muito grande, uma família que passou por muitas dificuldades, né? E almas se revigoraram, se soergueram, outros passaram por muitas lutas, desencarnaram de formas difíceis. Então, assim, é impossível, me perdoem, falar de Chico sem falar de Emmanuel, sem falar dos benfeitores, mas sem falar dos seus familiares. Porque, diga-se de passagem, amigos, nós humanos gostamos de personalizar, de divinizar, criar santos, mitos. E o Chico, eu vi ontem, me desculpe, num programa esportivo, eles estão lançando um livro que tem o título Simplesmente Zico. O grande jogador de futebol, Arthur Antunes Coimbra, que foi, além de um astro, um dos maiores da história do futebol, é uma figura extremamente simples. É um ídolo de muita gente. E quando eu assistia e vi configurando o lançamento desse livro, Simplesmente Zico, na hora eu lembrei das 4 palavras que formam o Chico. E eu pensei, simplesmente Chico. E foi muito interessante porque no programa exaltaram muito a simplicidade do Zico. E eu fiquei pensando sobre a simplicidade do Chico. E a simplicidade de todo esse povo, de toda essa família. Aí a gente vai se remontar à família espírita no seu sentido amplo. Que legado, que legado, que legado, que responsabilidade nossa como espíritas. Procurar estudar história. Eu sou amante da história. Escrevi uma biografia, estou trabalhando em 2 outras agora, que em breve vão trazer belas notícias desta família Luz, que carinhosamente eu sempre tratei como os amigos para sempre. E a gente então vai remontar a Francelina Gomes, a uma escrava, e ali estava já definido o esboço do planejamento reencarnatório do Chico. Porque ela nasceu no século XIX. O Chico ainda estava encarnado, lá em França, depois em Espanha. E ali ela fica grávida, lá na senzala. O pai não vem ao caso, mas ela não podia
O sobrenome dela era Gomes, porque ela herdou de alguma forma. E a criança teria que se escolher um nome. E essa criança quase não nasceu, porque ela teve um parto muito difícil. E era um espírito muito querido na senzala. Eu prometo contar essa história com detalhes, porque o tempo não permite. Mas ela fez uma promessa para Maria Santíssima, que se a criança nascesse, ela colocaria, ela não sabia se era homem ou mulher, ela colocaria, no caso, se fosse o homem, um menino, o nome do patrono do hospital, que o dono da fazenda, o senhorzinho, gostava tanto dela, que levou-a para o parto ser no hospital, porque geralmente o parto era lá com as parideiras lá no meio da senzala, não é isso? E o hospital tem o nome de São João de Deus. Só que nasceu uma menina, graças a Deus nasceu uma menina. E por isso o nome dela, aí eu tenho a cópia da certidão de nascimento, de Chico, está lá registrado. Filho de Maria de São João de Deus. Negra. Isso hoje não tem importância como historicamente na época teve, porque hoje nascer filho de negros ou não, nós somos, as raças são todas iguais. Aliás, não é nem raça, né? É só cor de pele. A raça é humana. Mas na época existiu o preconceito. E aí eu aprendi estudando a história do Chico. O passado do Chico precisava dele nascer por estas vias. Vocês sabem que Maria João de Deus foi o casamento com o senhor João Cândido. Houve dificuldades por parte da família dele, porque não queria aceitar o casamento, porque ela era negra. Ela era negra. O senhor João não podia casar com uma negra. Olha o preconceito da época, gente. Vamos analisar a história não com o olhar de hoje, mas com o contexto da época. E ali, não é? E ali estava sendo organizado uma manjedoura para nascer 9, depois mais 6 filhos. Aquele berço iria receber muitos corações que precisavam trabalhar a simplicidade, as dificuldades, as lutas do interior de Minas. Nasceu em 1910, no dia 2 de abril, Francisco de Paula Cândido. Gente, isso tem um valor. O Chico nunca exaltou essa história. Nós fomos descobrir essa história alguns anos atrás, através de Valdir Silva, filho de uma de suas irmãs, Lucília, casada com o Pachequinho, que era filha do segundo casamento do senhor João Cândido. Lucília era filha de Cidália Batista, aquele anjo bom que veio ajudar aquele menino, a família que tinha sido dispersa, o menino que sofria as algúrias com a madrinha que torturava porque ela era obsedada. Essa história, todos vocês, todos nós conhecemos. Mas por que o Chico foi nascer filho de escravo? Quantas vidas o Chico teve no poder? Como rainha no Egito. Estudem a história de Hatshepsut, filha de Tutmós I, irmã de Tutmós III, que por inveja, quando ela deixou o trono, ele destruiu tudo que ela construiu. Ele foi considerado na história o Napoleão do deserto. E o Chico relatou para Arnaldo Rocha que foi uma das reencarnações de Napoleão mesmo, irmão dela. Uma vida de uma rainha soberana que o povo amava, mas em outras existências, no poder, teve dificuldades. Mas não foi só no poder que ela reencarnou. No anonimato, judia,
nos tempos de Jesus, filha de Públio Lentulus, Patrícia Romana. Nos tempos de Marco Aurélio Caracalla, ela foi filha de um afinador de instrumento, um escravo liberto. Aí vocês vão encontrar essa história no livro Ave Cristo. Estou me referindo a Lívia, filha de Basílio. Não estou falando da Lívia, esposa do Públio Lentulus lá de trás. Não. Até o nome, embora seja um nome comum em Roma, mas essa menina recebeu o nome de Lívia, obviamente por inspiração da sua mãe espiritual. Porque nos tempos de Públio Lentulus ela foi filha desta Lívia, sim. Aí o nome vocês conhecem do romance, Flávia Lentulus. É uma história belíssima. Mas o Chico ali, em 1910, o passado dizia para ele: meu filho, agora nós vamos não mais lutar por questões da terra. Nós vamos trabalhar por um império espiritual sobre você mesmo. E ele precisava das augúrias, das dificuldades, das lutas. A alma humana que teve processos difíceis. Certa feita eu escutei um companheiro dizendo que alguns falam que Chico foi uma alma frágil. E Chico foi uma alma vitoriosa, fortalecida. Uma alma que foi vitoriosa. Todos nós sabemos disso. Mas a duras penas. Sofreu muito. Sofreu muito. E não tinha o conhecimento de tudo. Julgavam que ele, a mediunidade dele, dava a ele autoridade sobre todos os planos, os reinos. Ele não tinha esse poder. Porque seria sobrepeso para ele. Tinha sim uma mediunidade singular. Mas é muito importante que a gente possa não ficar preso no fenômeno, mas entrar na intimidade. Porque senão nós não vamos ter referência para entender a nossa intimidade, o nosso passado. Ele lutava com o passado, porque a mediunidade dele favorecia que ele visse o passado, que ele observasse as cenas. Quantas vezes ele dizia para Arnaldo que quando ele entrava nos painéis do há 2000 anos, ele sentia a pele, o corpo em putrefação por conta da hanseníase da Flávia. Ele sentia o cheiro, as dores, gente. Porque eu gostaria de dizer nesse estudo, porque eu estou vendo que esse estudo vai mexer com o baú. Viu, Arnaldo? Agora eu estou sentindo que esse estudo vai mexer com o baú. Uma coisa é você ter informação do passado. Quando o passado se revela. Não estou falando aqui agora só das tendências, das questões que nós trabalhamos em nível geral, como foi a proposta do início do estudo. Mas existe um outro mecanismo que revela o passado. Quando você vive os fatos, vive dores, dramas. Isso se dá nos nossos sonhos, nas nossas reminiscências naturais. Quando os mentores espirituais nos levam por indução hipnótica a esse mergulho. Então são pontos, queridos irmãos, que esse estudo pode efetivamente nos auxiliar para trabalharmos as questões que a vida apresenta para todos nós. Então Deus não coloca fardos que nós não damos contas de levar adiante. Por isso vamos devagar, devagar sempre, estudando a doutrina espírita, mas acima de tudo, queridos amigos, vivendo o Evangelho em espírito e verdade, sem prurismo, sem condutas exteriores, sem fuga, porque muitos espíritas nós estamos fugindo da nossa realidade para projetar uma santidade que ainda
é apenas filosófica. Aí a gente muda até o discurso, a entonação. Isso é movimento periférico e que não tem vida longa, não tem sustentação. O Evangelho precisa de ser vivido como nós damos conta. Seja você mesmo, mas lute pela conquista moral. Trabalhe pela ética, pela nobreza de caráter. Nós falamos aqui em alguns momentos do estudo sobre os vultos do Espiritismo. Eles não podem ficar esquecidos na poeira dos sarcófagos. Um dia eu vou contar para vocês a história de Hatshepsut. E eu acho que esse estudo vai favorecer para que a gente possa fazer algumas associações com o psiquismo, com a conduta psicológica daquele que se internou, que se internalizou, para que a voz do Senhor pudesse falar para todos nós. Chico Xavier. Para que a voz de Emmanuel pudesse vencer as barreiras, transcendesse as montanhas de Minas e pudesse, como o fez, organizar essa obra ciclópica que nos apresenta Allan Kardec de uma forma que o povo consegue compreender. Queridos amigos, eu gostaria de pedir permissão para interromper a nossa primeira parte do estudo com Maria Dolores, através das mãos da nossa alma querida Chico Xavier, no livro Antologia da Espiritualidade. Bendito seja sempre. Bendita seja sempre mão fraterna, que distribuis caminho afora a segurança, o teto, a proteção e a mesa, para sanar a dor da penúria que chora. Bendito sejas pelo pano amigo, que entretesses ou limpas a contento, suprimindo a nudez de quem vai pela estrada, ante a injúria do pó, sob os golpes do vento. Bendito sejas no desprendimento, com que dás a moeda em sentido profundo, no louvor ao trabalho e no apoio à bondade, reduzindo a aflição e a tristeza do mundo. Bendito sejas na abnegação, sem que louros quaisquer busques ou vises, quando estendes a bênção da esperança aos irmãos fatigados e infelizes. Bendito sejas pelo reconforto, na generosidade doce e franca, quando levas consolo lenitivo àqueles que a doença humilha e espanca. Bendito sejas na fidelidade, com que te santificas no amor puro, em resguardando a infância desprezada, edificando as bases do futuro. Bendito sejas pela ideia nobre, com que gravas o bem, na frase que te encerra, iluminando o verbo, onde o verbo se inscreva, para a sublimação de toda a terra. Bendito seja sempre, mão criadora, em ti a caridade, atingindo apogeus, revela em toda parte o sol do entendimento, a grandeza da vida e a presença de Deus. Que a presença de Deus, a grandeza da vida, o sol do entendimento, revele em todos nós a caridade, para que a nossa alma atinja apogeus e a nossa mão, liberta das peias do caminho, se façam criadoras, para que possamos chegar no reino de Deus, ouvindo a poesia encantadora
bendito sejas, meu filho. Benditos sejamos todos nós que estamos nos abraçando na rede Amigo Espírita, na rádio Brasil Espírita. A todos vocês que compõem essa sala estudando o Espiritismo, que possamos ter muitos corações contribuindo, cada um com seu jeito, com a sua especificidade, com seus dons, mas que todos nós possamos ser envolvidos pela graça do Senhor, que na realidade se traduz em fraternidade, em amor divinizado na poesia das trocas, dos olhares, dos afagos, do respeito, da fraternidade. Só assim entenderemos a posição inestimável da caridade. E assim, nós interrompemos a primeira parte da atividade, nos colocando depois para perguntas que possam ocasionalmente serem endereçadas, mas nesse momento nós desfazemos a nossa transmissão para os nossos irmãos da Rádio Brasil Espírita. Um grande abraço para todos vocês. Que assim seja.